coração do Novo Testamento tem a ver com o dom da justiça. E nós iremos ministrar aqui uma palavra sintética, inspirada, e nós vamos estar compartilhando com vocês um e-book dentro do tema. Vai ter um e-book para cada semana. Então a cada semana nós vamos liberar uma palavra num tema, e segunda-feira já vai estar nas mídias de vocês, sociais aí, ou no WhatsApp, de alguma maneira vai chegar até você o e-book que nós vamos disponibilizar, que está com o conteúdo do que nós estamos ministrando aqui domingo. Então nós vamos estar compartilhando esse e-book. E hoje e essa semana, a primeira semana do jejum da série Dom da Justiça, nós iremos falar sobre Deus me fez justiça. Deus me fez justiça. Tem pessoas que falam assim: Deus me fará justiça ainda. Geralmente são pessoas vingativas, né? Deus me fará justiça. Pois eu quero te dizer, Deus já fez justiça. Ele não fará, está feito. Eu gosto de um filme, eu e a minha família gostamos muito desse filme, é o Conde de Monte Cristo. Você já assistiu? É um filme antigo, na verdade, é um clássico da literatura, e foi feito um filme na época da década de 70 e reeditado esse filme na primeira década do século 21, e chama O Conde de Monte Cristo. É um filme, para mim, fantástico. Conta a história de uma pessoa que foi profundamente injustiçada, o Edmond Dantès, e ele, depois de passar por essa grande injustiça, ele é preso e fica ali muitos anos naquela cadeia injustamente, sofre muito, mas lá ele tem um encontro com um padre que ensina ele a virar um príncipe, um conde. E para finalizar, o padre dá para ele um mapa de um tesouro, o tesouro das ilhas de Monte Cristo. Eu estou contando o filme, né? Mas esse filme é tão antigo, eu vou contar só a visão geral, como que é que chama? Spoiler, né? Vou te contar só a visão panorâmica do filme. E aí ele conta com o padre, eu só te contando a coluna vertebral do negócio. Mas sabe uma coisa? Eu sei que ele, naquela prisão injusta, tinha gravado na parede, escrito na parede da prisão que ele foi colocado, escrito assim: Deus, God will make me justice. Deus me fará justiça. Isso está escrito, e ele fica nos primeiros anos, ele fica rabiscando aquele buraco, como que estivesse confessando: Deus me fará justiça. Lá para o meio do tempo da cadeia, ele ficou mais de 15 anos. Lá para o meio do tempo da cadeia, ele já parou de rabiscar, já parou de acreditar nisso. Mas Deus de fato fez justiça. Deus me fará justiça. Sabe uma coisa? Eu quero te dizer, Deus te fez justiça lá no Calvário, e Deus te fará justiça assim na terra como no céu. Porque Ele te fez justiça no Calvário. Você é justo, justificado, aprovado, aceito por Deus. Então Ele fará justiça, experiência de vitória prática na terra como no céu. Porque Ele te fez justiça no Calvário, Ele te fará justiça na terra como no céu. Deus me fez justiça. Injusto se quer? Tem gente que fala assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu só tenho farelinho de cocô do cavalo na minha vida, eu só tenho uma gotinha de vaso, de água do vaso na minha vida. Aquele outro é terrível mesmo, ele precisa de Deus, mas eu nem tanto. Pois eu quero dizer, você é um gole intragável para Deus. Só se acontecer um milagre de uma água purificadora, de uma fonte de água limpa, daquele que de mim beber, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se tu soubesse quem é que fala contigo, pediria e eu te daria água viva, disse Jesus para aquela mulher samaritana. Se eu e você tivéssemos a experiência de ter um milagre, de encontrar uma fonte de água purificadora, e quando bebermos essa água pela fé, ela nos transforma em água pura, santa e verdadeira, pela fé, somente pela fé. Todos somos corpos contaminados e corrompidos, por mais ou menos que seja, todos pecaram
Todos se tornaram corrompidos e perderam a oportunidade de serem aceitos por Deus. As Escrituras falam, se pudesse dar um apelido para a humanidade seria o planeta dos pecadores, a terra dos pecadores. Só tem pecadores nessa terra, pecadores maus, pecadores moralistas e pecadores religiosos. Agora, a boa nova é a seguinte: Deus envia evangelion no grego. Deus envia evangelion. Deus envia boa notícia para pecador. Só Deus vai fazer um negócio desse. Primeiro, para ter boa notícia nos dias de hoje, ninguém tem boa notícia numa geração como a nossa. Mas Deus e os seus mensageiros, os seus servos, têm boas novas. Agora, ter boa notícia para pecador, só Deus. E os que se uniram a Deus, que se tornaram só espírito com Ele. Deus tem boa notícia. Paulo diz: Deus me separou para trazer boa notícia para esses pecadores maus, boas notícias para os pecadores moralistas, boas notícias para os pecadores religiosos. E qual é a boa notícia? Que Deus nos fez justiça lá na cruz do Calvário. Deus nos fez justiça. Os pecadores maus, pecadores moralistas e pecadores religiosos, todos estes, lá na cruz do Calvário, tornamos-nos os muitos que se tornaram justos. Romanos capítulo 5, a palavra de Deus diz, entre o versículo 14 até o 21: pelo pecado de um só, muitos se tornaram pecadores. Muita gente se tornou pecador nessa terra ou não, gente? Muita gente tornou-se pecador, não? Hã? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz todos. Pois o texto bíblico lá de Romanos 5, depois você medita, eu vou mandar o texto para você também. Diz assim: pelo pecado de um só homem, está falando de Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um só homem, está falando da obediência da cruz, da obra da cruz, do estar consumado. Mas pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Se pelo pecado de Adão muita gente tornou pecadora, a palavra de Deus no Evangelho diz: pela justiça da cruz, muito mais se tornarão justos. Eu não creio no inferno lotado e o céu vazio. Eu creio no céu lotado, que João não conseguiu contar uma multidão inumerável de pessoas vestidas de branco, aplaudindo aquele que vive para sempre e sempre nos céus e na terra. A Bíblia diz: João viu o final da história e havia uma multidão incontável, uma multidão que o apóstolo não conseguiu contar, de gente diante do trono do Cordeiro, estava vestido de branco, justificados pela fé. Justificados de todos os pecadores maus, todos os pecadores religiosos, todos os pecadores moralistas, estava tudo lá, fedendo, ardendo, terrível. Ele sentiu o peso, era tão grande que trouxe angústia para o próprio Filho de Deus. Ele disse: Pai, está pesado, está fedido, está terrível, mas se possível vou partir desse cálice, contudo não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E o Pai diz: eu quero que eles sejam salvos, eu preciso que você tome a injustiça do pecado deles, eu preciso que você tome a maldição deles, porque só você pode suportar sobre si a maldição do pecado e da morte, e ainda assim vencer o pecado e a morte. E Jesus, depois que faz essa oração, ele sai para tomar o cálice. Onde? Via Dolorosa. Onde? Estrada do horror. Onde? Monte Calvário. Onde? Cruz, pregos, lança, zombaria, coroa de espinhos. Está consumado. Entrega o meu espírito. Vai ao inferno e por 3 dias fica ali, para depois vencer o inferno, a morte, e ser adorado pelos homens e pelos anjos para sempre e sempre. Amém. Mas o que é isso? O que é Jesus na Via Dolorosa? É o que eu e você merecíamos. O que é Jesus na cruz, pelado, sangrando? É o que eu e você merecíamos. O que é Jesus passando vergonha na alma, no corpo e no espírito? O que é Jesus sendo abandonado pelo próprio Deus Pai, ali, lama sabachthani? O que é isso? É
tomando o seu cálice, filho, o meu cálice, o cálice de cada um dos pecadores. Ele está tomando a sua herança. É a injusta troca que justifica. Jesus pegou o seu cálice, o meu cálice, e nos entregou o cálice dele. Que troca é essa? Que troca injusta, exatamente. É uma injusta troca que nos justifica. Quantos podem dizer aleluia? A injusta troca que justifica é o dom da justiça. Pois bem, ser um justo pela fé, receber o dom da justiça e andar nessa justiça é igual andar sobre as águas. Você tem que ter um vem de Jesus. Depois do vem de Jesus, você tem que olhar para ele. Depois que você olha para ele, você começa a andar. É um milagre a cada dia. Alguém disse, uma vez eu perguntei, irmão, como é que está a vida cristã? Ele falou, estou tentando. Eu falei, esse é o problema. Quem está tentando, já era. Só pode acontecer quem já desistiu na força própria, escolheu crer pela fé, e agora, pela fé, olhando para Jesus, pode andar. A vida cristã não é difícil, como alguns imaginam. A vida cristã é impossível. Só pode ser vivido pela fé. A vida cristã, o dom da justiça é igual andar sobre as águas. Hoje, eu e você ouvimos o vem de Jesus. Mas se você já está andando pela fé, no dom da justiça, como um justo, e caiu no caminho, naufragou. Pedro também naufragou. A Bíblia diz que Pedro começou a andar, andou bem, tilap. Depois de alguns instantes ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para o lado. E quando ele olhou para o lado, ele começou a afundar. E o que eu acho mais fascinante, a equipe de músico pode subir, por favor. O que eu acho mais fascinante, a equipe também do Gap de auditório pode se colocar em posição para entregar o envelope. O que eu acho mais fascinante é que a Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, Jesus imediatamente pôs a mão e pegou ele. Pedro está vindo do barco. Aí ele começa a vir. Está olhando para Jesus, está andando. 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 De repente ele começa a afundar, porque ele parou de olhar para Jesus, olhou para a circunstância. E quando ele começou a afundar, foi bem aqui, ó, no lugar onde Jesus já estava. Aleluia. Ele começou a afundar. Eu fico imaginando, Jesus já sabe a nossa fraqueza. Jesus já sabe o lugar onde nós vamos frustrar. Jesus já sabe o lugar onde nós vamos vacilar. Jesus já sabe o lugar onde nós vamos parar de olhar para ele. Jesus já sabe o lugar. E ele não nos condena, nem fala, ai miserável, não tem fé, morre afogado pela cara de ser bobo, seu incrédulo, miserável. O negócio é o seguinte, tem que fazer por merecer para andar comigo. Eu sei que tem igreja que é assim, mas Jesus não é assim, aleluia. Jesus já estava no lugar onde ele sabia que Pedro ia afundar. Ele já estava aos passos, que ele já sabia até onde Pedro conseguiria andar de pé. E na hora que Pedro começou a afundar, ele já estava lá no lugar da frustração, do fracasso, da derrota de Pedro, para segurar na mão dele e colocar de pé de volta e andar junto com ele. O dom da justiça é um chamado para viver no impossível. Ainda que fracassemos, Jesus está lá do nosso lado para nos levantar e continuar andando conosco.